sejam muito bem-vindos ao nosso programa Shema. Estamos chegando ao final da nossa primeira temporada, mas até o final do ano tem muita coisa para acontecer. Estamos em clima de festa. E para janeiro, gente, 2026 vem recheado de coisa linda para vocês. Tem muita novidade. E hoje nós temos uma convidada linda, maravilhosa, adoradora, Natália Lem. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço. Fica à vontade aqui no nosso sofá. Fiquem ligadinhos, porque hoje tem história emocionante para te contar. Nath, um prazer receber você aqui no programa. E nós temos muitas histórias legais, né, para contar. Sim. Sabem que eu conheci a Nath no meu espaço, eu tinha um espaço de vida saudável ali no centro de Mariporã. E ela começou a ir lá tomar um shake e conversa. E teve momentos assim incríveis, porque ela ficou apaixonada pelo... O copinho do propósito, né? O copinho. Lindo. A minha filha Domi, ela fazia os copinhos, né? E sempre tinha uma frase, e as pessoas vinham, tomavam shake e levavam o copo embora, porque aquilo era muito profético. E a Nath, você é profética, né, Nath? E era assim algo tão lindo, e fomos assim alimentando ali no shake uma amizade muito gostosa. Sim. E teve todo quanto é tipo de momento, teve ali emocionante, momento de oração, foi um tempo assim muito bom, e nós criamos esse laço de amizade, e vira mexe a gente se encontra nos cultos de mulheres por aí, né, Sim, Nath? É bem E isso. Muito incrível. E a Nath, ela vem assim de uma linhagem muito legal, que eu quero que ela fale sobre, porque foi se deixado para ela um legado da sua avó. E foi algo que me chamou muito a atenção na época, né? Porque a gente fala muito de herança e de legado, né? Mas herança você conquista, você deixa. Agora o legado, né? É algo assim muito incrível. E eu quero que você conte um pouquinho da sua história, desde menina, como foi na sua infância, quando que você se apaixonou por Jesus, a respeito da sua avó, porque eu sei que é uma pessoa muito importante na sua vida, esse legado de intercessão é dela. Né? Conta um pouquinho para nós. É muito interessante, Bispa, quando você diz sobre herança e legado, porque é algo que comunica muito com o meu coração. Uma vez eu escutei algo que eu guardei, que a herança é o que é deixado para os seus filhos, mas o legado é deixado nos seus filhos, né? Sim. Algo que fica em nós. E foi exatamente isso, a minha história é assim, eu sempre fui evangélica. Então acostumada a chegar na igreja mais cedo, domingo de manhã escola dominical, à noite vai de novo para o culto, aí um já chega, vai para a cantina, o outro vai limpar o banheiro, o outro vai mexer com dança. Então sempre, tanto por parte da minha mãe quanto por parte do meu pai, eles sempre foram envolvidos, muito ativos com o ministério. Então isso era algo muito natural para mim, né? Mas é claro que ser filho e ser neto de evangélico não nos torna de fato, né? Sim. Eu precisava ter as minhas experiências. Mas muito da minha raiz vem sim da minha avó, culto no lar, monte, graveto brilhando, vigília. Então muitas vezes minha irmã e eu, pequenininha, cochilando na igreja, esse era o nosso natural, né? Então, muito da minha raiz vem daí. Entendi. E eu falo da sua avó porque nas nossas conversas você falava muito a respeito da intercessão, né? Que também é o seu ministério, né? É o seu chamado também, né? Sim. E a gente sabe que orar é uma coisa, ser uma intercessora é algo muito além, né? Sim. Além. Vai muito além de uma oração ser realmente intercessora. E é muito nítido, assim, quando a gente conversa com você, essa profundidade, né? E a gente sempre falava a respeito disso. E agora,
o louvor, como que ele começou a ser encaixado assim na sua vida, no seu chamado, quando ele se tornou o seu ministério? Como foi isso? Na verdade, desde a barriga da minha mãe, né, eu já tinha promessas sobre a minha vida. A minha mãe teve muitos momentos, né, de dificuldade ao me gerar, e quando ela fazia os propósitos e tudo, Deus sempre trazia palavras para ela de que era para ela não ter medo, porque eu seria uma adoradora que Deus usaria aos quatro cantos da terra. Então, na verdade, antes de eu nascer, né, eu fiquei sabendo já com a vida rolando. E a questão da intercessão, eu não sei se por conta do meu temperamento, eu sempre tive essa coisa da profundidade, de sentir demais, de pensar demais, escrevia muito, tinha ali meu mundinho, né, gostava de ler, então eu sempre era muito profunda. E tudo que estava à minha volta eu absorvia demais. Então, se era comigo ou se não era, eu sempre tive essa questão de absorver e de aprofundar muito. Tanto é que isso é uma das razões pelas quais eu acredito que eu desenvolvi ali cargas emocionais muito densas com relação à minha idade, né? Eu tinha cargas emocionais assim fortíssimas para minha idade, me sentia incompreendida, conversava com as minhas amigas, parece que não batia as histórias, sempre me sentia peixinho fora d'água. Então, essa era a Natália menina, né? E foi indo assim, a adolescência, a juventude, até que houve uma fase ali no comecinho da minha vida acadêmica que a fatura chegou, né? Eu sempre estava envolvida na igreja e tudo, mas não dava atenção para as minhas emoções. Algo que gritava ali, né? Um vazio, crises existenciais, crises de identidade que parece que veio tudo de uma vez, né? E eu tive um abalo na minha fé na época da faculdade. E eu me lembro de me questionar sobre tudo, de me questionar sobre o que eu vinha construindo desde então, o que era real, o que não era. Muitas questões de perdão a serem resolvidas e veio tudo junto. E nessa época eu me afastei dos caminhos do Senhor, fiquei há uns 2 anos e meio, pouco, né, se você for olhar assim, mas com uma intensidade, como tudo muito intenso na minha vida, eu cheguei a viver coisas que eu jamais imaginei que eu viveria, né? E eu pensava assim, eu sentia muita falta de Deus. Eu já tinha as experiências e tudo, mas eu me sentia incapaz de sair da onde eu estava, como se eu já tivesse ido longe demais para ser resgatada, longe demais para recomeçar. Eu achava que a minha vida acabou. Aqui já foi, Deus tinha lindos planos, sonhos maravilhosos, mas eu acabei com tudo. E a minha avó, né, sempre intercedendo, minha mãe, tudo, mas realmente a gente tinha uma ligação, né, eu e minha avó. Ela que vinha me chamando quando ela fazia cultos Tarde da Bênção, tudo, eu acompanhava ela, né, e falava: vó, não me chama para cantar hoje, tá? Eu só quero ir para assistir. E ela, tá bom, porque senão não ia, né? Mas chegava lá, não tinha jeito. Aí ela me chamava e eu morria de vergonha, cantava de olho fechado. Então, e a minha avó, assim, nessa época, né, ela sempre lembrava, né, a minha mãe, todos, mas ela falava, né, Deus tem uma promessa na sua vida. Você sabe que isso é só por um tempo, né? E eu pensava assim, eu me sentia muito culpada de estar desapontando, né? Um grande projeto, eu pensava assim, de estar desapontando ela. Mas não tinha forças. E aí eu vinha até pensando, né, sobre isso, até me emocionando no carro, porque é como se a gente cantasse sobre a graça, como se a gente ouvisse falar sobre a graça, mas sabemos pouco, até que a revelação vem, né? E quando eu me sentia incapaz de sair da onde eu estava, de romper com as amizades, com os lugares que eu estava,
tinha também problemas com depressão, com ansiedade, pensamentos suicidas. E eu falei, Jesus, se não for a tua graça agora, eu não consigo. E aí, Deus foi me revelando o que significava a graça de Deus. Porque a gente se esforça, a gente faz tanta coisa para Deus, em nome de Deus, mas e no final das contas com aquela sensação de que eu estou merecendo alguma coisa. E não se trata de merecer, não se trata de nós. Tudo que nós fizermos é insuficiente para Deus, porque o que Ele fez na cruz já é o suficiente. E aquelas verdades foram entrando no meu coração. Eu falei, ok, eu preciso da revelação do que é de fato a graça de Deus. E a graça, ela é o favor imerecido. Você tinha tudo para merecer, tudo menos o céu. Você merecia a morte, você merecia qualquer sentença, menos o que Ele te dá. E eu fui crescendo em graça, fazem 10 anos que agora eu não acho que eu sou evangélica, eu sou de fato cristã. Em 10 anos que eu constituí família, que eu comecei a crescer no que era a graça, a revelação sobre a graça, eu entendi que eu não poderia comprar a Deus com os meus esforços, eu não poderia merecer um lugar no céu, eu tão somente tinha que aceitar a graça sobre a minha vida. E por isso estamos aqui, de pé, pela graça do Senhor, né? E mesmo entendendo a graça, sendo resgatada dia a dia e rompendo com as barreiras, muita falta de perdão, eu passei alguns ventos na minha saúde, né? E a questão da saúde foram ventos que eu penso que o próprio Deus permitiu para colocar certas coisas no lugar, né? Recentemente eu descobri um câncer na tireoide ano passado e me fez refletir, né, sobre o que eu estava fazendo com a minha chamada, aquilo que o Senhor já tinha me ministrado, a graça dele, o que ele tinha depositado em mim, como que eu estava usando isso, como que eu estava desenvolvendo, frutificando. E eu me lembro que o começo foi muito difícil, né? Eu não entendia o porquê que eu estava passando por aquilo, e depois eu senti que fez total sentido quando o Senhor me inseriu numa temporada de milagres. Eu passei a entender, Deus, não se trata do porquê, mas para quê? E Deus ministrou no meu coração para que você viva uma temporada de milagres. E é o que eu tenho vivido de um ano para cá, milagres não só da cura física, que foi o que iniciou a motivação, mas também o quanto emocionalmente, o romper do perdão, pessoas começaram a ser curadas, e aquilo ia edificando a minha fé. E aí eu entendi que existem milagres que começam de dentro para fora, né? E quando o Senhor colocou isso para que você viva uma temporada de milagres, eu fiquei com isso em mente, e isso martelava e não saía, temporada de milagres, né? E aí eu fiz um grupo no Instagram, convidei alguns amigos, e era tanta fome, tanta sede de Deus, eu queria entender aquilo que eu estava vivendo, qual era o propósito daquilo. E a palavra diz, né, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu queria palavra, e algumas vezes não tinha palavra, eu que tinha que ministrar a palavra, e as pessoas vinham se achegando. Até o momento eu pensava que era para me ajudar em oração, mas as pessoas começavam a chegar com as suas causas também. E aí eu comecei a ver gente sendo curada, eu comecei a ver gente que estava expelindo pedra nos rins, gente que a coluna estava se endireitando, e eu falei, Senhor, o que é isso? Eu realmente estou numa temporada de milagres, né? E eu até falava, Deus, mas só não se esquece de mim, porque o que a gente começou aqui, né, por conta da minha saúde. E aí Deus me deu uma palavra que era sobre Jairo.
quando Jairo chama Jesus, né, para entrar na casa dele, porque a filha dele até então estava só enferma, não tinha morrido. Então é como se, né, tá acabando, mas ainda tem uma esperança. E aí de repente entram-se outras demandas e Jesus atendendo, eu imagino o desespero de Jairo, tipo, meu Deus, Jesus vai esquecer de mim. Mas quando eu olho para Jairo, é como se Jesus falasse para mim, não fique ressentido com a espera. Eu estou edificando a sua fé. Enquanto eu estou caminhando para a sua casa, eu estou fazendo na vida de outras pessoas. E se eu estou fazendo no caminho dessa forma, imagino que eu não vou fazer quando eu entrar na sua casa. Então eu me apeguei a essa palavra, mesmo após a cirurgia, fiz a cirurgia agora em janeiro. Eu continuei porque eu entendi que eu estava numa temporada de milagres e essa temporada só acaba quando ele disser. Então eu tenho visto pessoas que não podiam gerar, estavam gerando, e isso edificou a minha fé. Eu falei, obrigado, Senhor, por me inserir nisso. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Achei que não ia cantar mais, achei que eu não ia falar mais, mas eu fiquei aí 4 meses, né, de molho, e o Senhor, pela graça dele, me fez retornar, e estamos cantando e falando mais do que nunca para a honra e glória do nome do Senhor. Que incrível, né? E você vê, Deus, ele é tão lindo porque enquanto nós estamos sangrando, nós estamos curando. Eu entendo que esse é o verdadeiro milagre, né? Porque nós buscamos um milagre para nós. E a verdade é que a gente não quer passar nada. Uhum. Porque eu falar pra Nath, vai dar tudo certo, é fácil. E quando for comigo? Né? Quantas vezes você deve ter falado para alguém, vai dar tudo certo, eu vou te ajudar em oração. E quando chegou a sua vez? Sim. E quando realmente nós entendemos a graça, quando nós entendemos o propósito, quando nós entendemos o que Deus quer de nós, nós vamos estar sangrando sim, mas vamos continuar frutificando. Amém. Porque eu falo, Nath, que a árvore, quando ela é boa, e eu falei isso para um jovem esses dias na igreja, eu falei, você é uma bênção. E você é tão bênção que se você estiver em um quintal, você vai frutificar, mas se você estiver num vasinho, você vai frutificar também, né? Porque ele estava indo para um outro ministério, enfim, e eu falando, não importa onde você vai estar, filho, você vai frutificar. Então, deixa eu te falar uma coisa hoje. Independente do que você esteja passando, independente se você está numa situação emocional, física, espiritual, eu não sei qual é a sua enfermidade hoje, se é na sua alma, se é na sua carne. Se você acreditar, se você crer na graça de Deus sobre a sua vida, se você entender o propósito dele, mesmo que você esteja sangrando, você vai curar pessoas. Porque o Senhor nos chamou para isso. Sim. O Senhor nos chamou para isso. Tá doendo? Tem alguém com uma dor maior. Tá sangrando? Tem alguém com hemorragia. Não é desmerecendo as nossas dores. Porque, Nath, eu entendo assim que eu não sou a super mulher. Eu não estou forte o tempo todo. Vai ter dias que eu vou estar cansada, vão ter dias que eu vou estar triste, vão ter dias que eu vou chorar. Só que eu entendo que existe um propósito na minha vida. E quando eu subo naquele altar, o teto pode estar caindo na minha cabeça, mas eu solto um sorriso e a paz do Senhor, igreja! Por quê? Porque aquilo que já foi derramado em mim, eu não parei de receber porque eu tenho um problema. O Senhor não parou de jorrar em mim, o Senhor não parou de jorrar em você porque a enfermidade bateu a sua porta, não. Na verdade, o Senhor jorra muito sobre a nossa vida, Ele nos encharca, porque quando nós estamos encharcados, olha, nós estávamos falando das 4 estações agora há pouco, quando nós estamos encharcados, chega o inverno. E aí você já está tão encharcada que você vai poder derramar em outras vidas. Ainda que o seu dia foi péssimo, ainda que a tua saúde está péssima, ainda que as tuas finanças estão péssimas.
mas você já recebeu, criatura. Você não pode guardar para você, você tem que derramar. E a Nath, ela é muito profunda. Ela é muito profunda. Então, assim, ela é o tipo de pessoa que não vai nem poder ficar no vasinho, ela tem que ir para o quintal mesmo, porque tem que alastrar, é aquela raiz que alastra. Então, eu creio, Nath, que por mais difícil que foi e mais complicado que foi, e olha que interessante, né? E difícil, porque poderia ser um câncer em qualquer outro lugar, gente, mas tem que ser justo no seu dom ali, da gente. justo no seu instrumento, né? Mas o Senhor, Ele nos prova. E o legal é que nós recebemos a aprovação. Você faz a faculdade e chegar no fim você, tá aqui, você foi aprovado. Isso é legal. E a gente só consegue essa aprovação nos mantendo de pé, porque na verdade a nossa força ela vem do Senhor. Se eu for depender da minha força, eu não vou conseguir fazer nada. Eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu tenho isso muito comigo. A minha pouca força é pouca mesmo. Mas a minha força que vem do Senhor, ela é grande, ela é imensa. Ela é capaz de transpor qualquer barreira. E foi isso que Deus fez na sua vida, né? E a gente conseguiu acompanhar essa trajetória tão difícil, né? E é interessante, Nath, que às vezes as pessoas falam assim, você é crente de berço, para você é fácil. Não é fácil porque eu fico imaginando, eu não sou crente de berço. Então, eu me entreguei minha vida para Jesus, eu já tinha 25 anos, já era casada, tinha filho. Para mim foi muito difícil, mas pensa, né? Você vir ali, seguindo aquela trajetória e de repente você vai conhecer o mundo, você vai conhecer outras coisas, outros encantos, né? E como é difícil permanecer, como é difícil. Sim. Mas ainda assim, né? Nesses 2 anos e meio que você esteve afastada, você já estava encharcada do poder de Deus. Sim. E Ele só estava esperando a melhor oportunidade para trazer você de volta. Que história linda, Nath, que história linda. E dentro desse contexto de temporada de milagres, milagres porque você precisava de um milagre, mas haviam pessoas precisando de milagres, por isso que o Senhor te deu esse tema, temporada de milagres. E dentro de todo esse contexto, né, como foi para você, mesmo passando tudo isso, continuar sensível à voz de Deus? Porque algumas pessoas, infelizmente, por não entenderem que no mundo tereis aflições, como eu disse, é fácil, né? Tá tudo bem, glória a Deus. Eu quero ver na hora do pega pra capar, né? Como foi manter a fé, como foi manter a sensibilidade de continuar ouvindo Deus? Porque muitas pessoas nessa hora, elas viram as costas para Deus, tipo, eu não mereço isso, que negócio que é esse? Como foi essa sensibilidade? Aumentou, diminuiu, paralisou? Como que foi? Me conta. Olha, Bispa, Deus teve muita misericórdia, muito cuidado com a minha vida. Inclusive, você também participou, tô lembrando das lives, né? Eu entendi que eu não podia ficar esperando nada, sabe? Eu entendi que eu não podia ficar me murmurando por nada, que tudo isso seria uma perda de tempo. Então, eu já entendia que eu não merecia nada. Eu já entendia que o que Deus fazia na minha vida já era muito além do que eu merecia. Então eu não podia estar ofendida com Deus sobre nada. Porque o tanto que Ele já tinha feito na minha vida, sabe? E eu digo misericórdia porque Ele levantou pessoas para me ajudar também. Porque quando a carne grita, mesmo eu sabendo de todas essas convicções que Deus colocou no meu coração, também tinha os momentos de fragilidade. A tireoide, ela é uma região que mexe também com as emoções, né? Então, por conta dos hormônios, os hormônios, né? Isso. Então, Deus teve muita misericórdia. No dia que eu abri o meu diagnóstico, eu estava a caminho da igreja. Eu iria ministrar às crianças. E eu estava tão certa de que não era nada, eu não tinha
sintomas. Eu estava fazendo o exame de rotina. E então eu abri na maior naturalidade, 10 minutos faltando para poder ir para a igreja. E quando eu abri, que o chão caiu, ao mesmo tempo que o chão caiu, eu pensei, mas eu tenho um compromisso hoje, o que eu vou fazer? E eu ia ministrar às crianças, a gente estava em uma série da Armadura de Deus, e o tema era Escudo da Fé. Nossa. E aí eu falei, Deus, como eu Deus, vou fazer ele faz isso? umas coisas com a gente, né? Eu falei, como eu vou fazer isso? Como eu vou falar de fé? Eu quero sentar hoje e ouvir. E fiquei assim, pensando. Eu só tinha 10 minutos para pensar. O que eu fiz? Eu liguei pro meu marido, falei, você consegue sair mais cedo? Geralmente quando eu vou pra igreja, ele ainda não retornou. Você consegue chegar mais cedo? Eu tenho uma notícia. E ele veio. E aí eu falei, e o meu marido, ele é calmamente fleumático. Então, você nunca sabe se ele está em paz mesmo, né? Ou se não, porque é o mesmo olhar, sereno, e falou assim, vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. E eu falei, meu Deus, né? Será que ele acredita nisso mesmo? Ele só quer me tranquilizar, enfim. Mas amém, vamos lá. E fui pra igreja. E falei pra minha líder, porque eu falei, gente, se me dá uns 5 minutos aqui, um apagão, e eu quero chorar, como que eu vou fazer? Eu preciso que alguém fique de stand-by, né? Falei pra minha líder, e ela falou, você tem condições? Você quer ministrar? Eu falei, vou ministrar. Naquele dia, porque assim, quando você abre um diagnóstico positivo para malignidade, parece que você parece que tá abrindo assim, você vai morrer amanhã. Então, já que eu vou morrer amanhã, eu vou dar a minha melhor aula. E aí, hoje eu dou risada, porque assim, eu tava tão assim, sedenta, sabe, sobre fé, que eu não parava de falar 1 minuto e dava todos os versículos que vinham na minha cabeça sobre fé, e tarará, 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 e as crianças assim, tipo, nossa, o que tá acontecendo? É um bombardeio de fé. É um bombardeio de versículos, de palavras, e aí eu não conseguia respirar, era aquela coisa, aquela euforia, aquela adrenalina. E então, depois disso, eu recebi uma oração da liderança e antes de chegar em casa, a minha tia já estava sabendo, ligou para mim, falou que tinha uma visita para mim. Era um casal, uma moça que tinha passado por essa enfermidade, tinha sido já operada e queria falar comigo. Eu falei, mas eu vou chegar super tarde, hoje eu tô no Kids, até todo mundo ir embora. Não tem problema, te esperamos o tempo necessário. Então, quando eu cheguei lá, ela já veio contando o testemunho dela, já foi usada por Deus para me trazer palavras. Então, assim, Deus me encharcou naquele dia. E naquele dia eu dormi de tanto que meu corpo, né, se cansou. Eu dormi de cansaço mesmo, porque parecia que Deus estava me anestesiando. No dia seguinte, a mesma coisa. Aí já tinha outra pessoa querendo falar comigo, porque também passou aquilo e tudo. E dia após dia, Deus ia te confortando, me confortando e me sustentando. E aí veio as lives, né? Eu falei, eu não vou dar oportunidade para Satanás brincar com a minha cabeça. E aí já fui ligando, né, para bispa, para pastores que eu respeito, admiro, eu sei que teria palavras para aquele momento, mesmo muitos não sabiam o que eu estava passando, né? Eu não lembro nem se eu tinha te falado detalhes, né? Acho que eu só tinha dado pouco tempo que eu tinha, que alguém tinha me passado, acho que foi a Nora, não lembro, mas assim, eu não sabia realmente o que estava, como estava. Porque não deu tempo, foi uma coisa atrás da outra e eu falei, Deus, Deus não deixou nem você ficar sofrendo, não, você não vai nem ficar, você não vai ter tempo, querida, pera aí, deixa eu dar um jeito em você. Sim, e aí veio as lives. Tenho amigos maravilhosos também, que às vezes eu ligava só pra chorar. Eu não tinha palavras. Eu falei assim, eu posso chorar um pouquinho? E aí a gente ficava ali chorando, porque nessas horas não tem muito o que se falar. Eu só tinha muita preocupação a respeito das minhas filhas, se eu tinha falado o suficiente de Jesus para elas, se elas tinham já raiz para permanecer, caso algo acontecesse comigo. E eu sei que a gente foi de live em live, de palavra em palavra, e o Senhor só curando as pessoas e tudo. E
Então foi dessa maneira. Tinha dias muito difíceis, não vou falar, tinha dias que eu não conseguia dormir, tinha dias que eu não estava dormindo, eu recebia mensagens: olha, Deus me incomodou, me trouxe seu nome, estou aqui orando por você, 2, 3 horas da madrugada. Então, eu também percebo que foi uma oportunidade de viver coisas que eu não viveria, detalhes e cuidados do Senhor que em outros momentos não sei se eu experimentaria. Então, é como se Deus me mostrasse: tá vendo como eu existo? Tá vendo como que eu cuido? Você tá aqui, mas eu também estou acionando meus intercessores, meus guerreiros estão juntos com você. Então foi muito importante ter a família, os amigos nesse momento, pessoas de Deus, de não ficar buscando coisas na internet do que poderia acontecer. Eu não queria saber o que poderia acontecer. Eu não queria saber sobre sequelas, eu não queria saber sobre o que poderia acontecer na cirurgia, nada. Eu só me enchia daquilo que me trouxesse esperança, como aquela palavra, né? Que quero trazer à memória, que me traz esperança. Então, esperança, esperança, esperança. Vez ou outra vinha umas pessoas, né, meio perdidas: nossa, você tá com isso? Ai, porque não sei quem morreu, porque não Meu sei Deus. quem aconteceu. Eu falei: amém, amém. E já, sabe, já mudava de assunto, já ia conversar com outras pessoas, porque realmente nessa hora a gente precisa se apegar àquilo que nos traz esperança de novo. Sim. Porque se a gente der a oportunidade para nossa mente, ela não para. Se a gente der a oportunidade para as nossas emoções, elas não param, né? Então, os amigos, a igreja, o servir ao Senhor. Enquanto eu estava lá servindo também, né, me ocupando e falando da palavra de Deus, eu percebia que Deus ia cuidando de mim, né? Que lindo. E nesse tempo, tem algum louvor que o Senhor te entregou assim, e você a todo tempo, você cantava, você adorava, onde você ia, você queria cantar? Tem algum louvor assim que mexeu com você nesse tempo? Olha, eu sou suspeita para falar porque vários louvores, né? Eu amo louvar, mas tem sim um em específico que ela vai dar uma palhinha para nós aqui. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Muito bem, que lindo. E ele é mesmo luz na escuridão, né? Porque eu não imagino como seja. Eu recebi uma mensagem outro dia de uma pessoa que eu amo muito, e ela também tá com câncer e é maligno, né? E pra mim caiu como uma bomba. Foi como uma bomba. E eu fico imaginando, né? Não foi comigo, né? E já me caiu como uma bomba porque eu amo muito. Imagine você, né? A pessoa quando ela recebe essa notícia. Então eu acho que nós que estamos em volta, o nosso papel, na verdade, é estarmos ali orando, Sim. Não é só o vai dar certo, vai dar, porque a gente sabe que vai dar tudo certo, né? Em nome de Jesus, nós cremos nesse Amém. Deus de promessa, esse Deus de milagre,
que ele é luz na escuridão, porque naquele momento parece que escurece tudo mesmo. Você não enxerga nada, você não vê nada, mas existe essa luz, né? Sim. Existe essa luz chamada Jesus e nós cremos muito no poder dele. Então é muito bom ouvir tudo isso, porque nos enche de esperança para essa nossa amada. E eu tenho muita certeza também que Deus, ele já está acolhendo ela, porque eu estou vendo a mão de Deus, sabe? Sim. A favor dela. Mas se para mim receber essa mensagem dela já foi uma bomba, imagine, né? Sim. Para você. E que lindo que Deus fez, Nath. Eu louvo a Deus por você poder contar esse testemunho, porque eu tenho certeza que muitos que estão ouvindo nesse momento vão ser impactados com essa bênção, com esse milagre. O seu Deus, o nosso Deus, é um Deus de promessa, é um Deus de milagre. Ele é caminho no deserto, então você não está sozinho, você não está sozinha. Dá a impressão que o teto desabou na tua cabeça, mas o Senhor está ali. O teto pode até ter desabado na tua cabeça, mas as mãos do Eterno estavam ali, ó, te amparando, e a sua cabeça mesmo não foi atingida. Louvado seja Deus, né? E eu falo da sua cabeça porque é esse ataque na mente mesmo, né? E nós não podemos nos permitir esse ataque. Nath, voltando para a adoração, a gente está vivendo um tempo que, como tem crente, né? Como tem crente, como tem gospel, como tem cantores deixando de cantar música secular, vindo cantar o gospel, e alguns, o Senhor conhece, né, o intento do coração, mas você como verdadeira adoradora do Senhor que você é, como ministra de louvor, o que você enxerga nesse tempo para os dois lados, tá bom? Os dois lados, né? O que você vê Deus fazendo? Eu sei que você é uma pessoa profética, eu sei que Deus assinou os mistérios com você, então o que você tem enxergado no mundo espiritual e no físico também, os dois lados, você entendeu? Tanto esse povo que tem se aproveitado do público gospel, como esse que realmente adora. O que você deve ver Deus fazendo? Porque eu sei que Deus está fazendo algo aí, Deus está mexendo o mundo espiritual aí, nos dois âmbitos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre. Sim. Uma coisa é certa, eu acho que hoje em dia não tem uma pessoa que não sinta, não saiba que Jesus está voltando. Então eu creio que essa vinda é exatamente por isso. Aqueles que estavam perdidos estão se dando conta, né? A palavra de Deus diz que ele abreviaria os tempos e nós estamos sentindo isso. Sim. Nós estamos cada vez mais cansados, cada vez mais ansiosos, e há essa necessidade de um refrigério, de um bálsamo, e as pessoas têm visto que não há outro lugar, não há outra pessoa. Então, e de novo a gente precisa voltar para a graça, porque quando você se depara com a graça, você vê que ela é irresistível, ela vai te cercando, ainda que o nosso coração seja teimoso e enganoso, muitas vezes ela é irresistível, chega uma hora que a gente se rende, né? Sim. A gente se rende. Então eu vejo muitas pessoas de genuíno coração mesmo se rendendo. Entendo essa posição de quando você já tem muitas coisas e você ter que desapegar, ter que se desvincular, ter que romper com contratos, com pessoas, com lugares. E, por outro lado, também, aqueles que estão, há muitos convites, há muitos banquetes, há muitos pratos de lentilha que não dá mais para ficarmos com o nosso secreto de forma negociável. Não podemos estar tão ocupados a ponto de não ter aquele secreto, porque é só no secreto que a gente consegue se manter fiel. Independente se você tem agendas, se você tem compromissos, o seu secreto ele precisa existir
É lá que Deus vai te contar se uma proposta não pode ser aceita, se uma agenda não há propósito de estar ali, porque nem todos os lugares é para você, ou nem todos os locais é o tempo. Então, até que se ajuste a geografia e o tempo, né? Quando Deus fala para Abraão ir até o sacrifício, sobre a montanha, tinha uma montanha específica, tinha um tempo específico para que ele pudesse encontrar o sacrifício. E se ele não vai no tempo certo, e se ele não vai ao lugar certo, ele perde a provisão. Então, somente o secreto para nos manter neste lugar, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, né? Então, é para nós que já estamos na presença dele, não negociar o secreto de jeito nenhum. Aquele que nos mantém com a chama acesa e alinhados ao propósito do Senhor. E para quem está vindo, a graça é irresistível e que nós possamos estar preparados para acolher, porque também o nosso posicionamento de receber Jesus, ele nos chama e o acolhimento da igreja, ele é essencial neste momento, porque a pessoa está aqui de coração aberto, ela quer aprender e muitas vezes ela se depara com o nosso julgamento. Jesus não pergunta se você está arrependido mesmo, ele só te dá uma segunda chance. E muitas vezes quem tem esse posicionamento somos nós, igreja, que ao invés de sentar, discipular, ensinar, trazer para perto, a gente acaba afastando. Então, a palavra de Deus diz que os campos estão brancos, a seara é grande. Então, está acontecendo, a graça está convidando, a gente só precisa receber. Então, que nós possamos receber e ensinar esse caminho da adoração, que não é apenas música, mas é altar. Uhum. E é sobre isso. Exatamente. É isso. Não é apenas música, né? Estamos tendo o estudo lá na nossa igreja, que tem sido incrível. Nosso diretor aqui, maravilhoso, ele está dando esse estudo lá e meu Deus do céu, as pessoas têm visto que realmente não é só cantar, não é só tocar, é algo muito maior. Você entra assim, ó, num campo sobrenatural realmente, né? É diferente. Eu vou cantar, é diferente de eu vou adorar. É diferente, né? E como é gostoso quando a gente encontra isso, né, numa pessoa, porque, como eu disse, infelizmente a gente tem muitos gospels hoje, né, muita gente gospel e vamos cantar o gospel, só que o que está lá dentro, né, o que Deus está derramando sobre você, né, que glória a Deus também, nós temos visto cantores que eles põem para fora aquilo que o Senhor está encharcando eles, né, e assim é algo muito lindo, e eu louvo a Deus por esse tempo, porque nós podemos ver que os verdadeiros adoradores, apesar que a palavra diz que ele ainda está à procura, mas eles também já têm sido encontrados, muitos têm sido encontrados, graças a Deus por isso, né? E que essa geração ela possa ser alcançada, em nome de Jesus, não em musicalidade, mas em unção, né? Davi, ele tocava, e a unção que aquele homem tinha, mas Davi errou, mas ele tinha unção, mas ele pecou, mas ele tinha uma unção, né? Então, essa unção, esse chamado, esse presente, quantos estão engavetando esse presente, né? Tanta gente precisando disso, é como você, né? Nesse tempo, né? Que você poderia ter engavetado, guardado tudo, e você, não, pera lá, eu vou derramar o que o Senhor já derramou em mim, né? Sim. Coisa linda. Nath, foi um prazer te receber aqui, foi muito bom, muito gostoso conversar com você, traz mais esperança para nós. Amém. Conversarmos com você. E nós temos um bate-bola que a gente sempre faz com os nossos convidados. Ai, meu Deus. E eu tenho certeza que vai ser incrível também. Nath, um sonho. Conhecer Israel. Lindo, lindo de doer. Um lugar? A mesa. Um arrependimento. Acho que não teria investido na música. Acho que eu investiria mais. Quem sabe um dia.
sempre dei uma oportunidade. Uma frase de efeito. A adoração é uma ação na dor. Uau! Essa é forte. E Jesus para você é? Meu Salvador. Amém. Muito bom. Deus abençoe muito a sua vida e continue te usando grandemente nessa temporada de milagres. Que seja uma grande temporada, porque você já viveu o seu milagre, mas Amém. tem muita gente ainda precisando viver um milagre. Sim, Bispo, aproveitando, quero agradecer demais. Eu me senti muito honrada de ser lembrada por você nesse programa maravilhoso, uma história melhor do que a outra. Então, não esquece, compartilha, acompanha a gente e que Deus abençoe.